Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Lucas Fonseca, professor de Artes Liberais, Filosofia e Literatura. E nesse vídeo de hoje eu queria partilhar um pouco com vocês uma experiência que eu estou tendo de formação, uma experiência que tem sido maravilhosa na minha vida, que é estudar Educação Clássica na University of Dallas. Eu queria partilhar com vocês como é fazer um mestrado em Educação Clássica pela University of Dallas e também inspirar outras pessoas para que também possam trilhar esse caminho. Bem, em primeiro lugar, eu poderia dizer, começar falando sobre a razão principal pela qual eu quis fazer esse mestrado em Educação Clássica na University of Dallas, né? Muitas pessoas acharam muito estranho quando eu decidi começar esse mestrado, porque eu já era mestre, né, na época. Então, eu já era mestre em filosofia e eu tinha dedicado a minha pesquisa acadêmica para Santo Tomás de Aquino. Eu pesquisei no meu mestrado, na minha dissertação de mestrado, eu fiz sobre o De Veritate de Santo Tomás de Aquino. Então, eu já tenho dedicado um bom tempo a esse estudo de Santo Tomás e de outros autores escolásticos, e já tinha feito algumas formações na Academia Vivário Novo remotamente, e, salvo melhor juízo, até presencialmente já tinha feito. Já tinha feito presencialmente formações pelo Vivário Novo, presencialmente. E, bem, muitas pessoas falavam que o caminho natural era seguir o doutorado. E por que eu fui fazer um novo mestrado? E a razão principal pela qual eu decidi seguir um novo mestrado é porque eu sabia que na University of Dallas eles têm um programa de educação clássica muito bom para o mestrado e que também eles têm um acompanhamento dos professores muito bom. Os professores acompanham muito de perto os alunos e isso me interessou muito, porque muitas vezes nós estamos muito acostumados com uma pesquisa acadêmica, que é um trabalho um pouco mais solitário, né? Com uma certa... ter que escrever textos, artigos, é um trabalho muito mais solitário. Não tem necessariamente aquele contato diário para estudar alguma matéria com um professor. Então, geralmente, por vezes o mestrado no Brasil, às vezes, é desta maneira, né? O que não necessariamente é algo ruim, é diferente, é um mestrado focado em pesquisa. Mas lá nos Estados Unidos, lá na University of Dallas de maneira específica, eu já tinha ouvido falar sobre o programa de educação clássica deles, bem como eu sabia que alguns dos grandes nomes do movimento de educação clássica eram professores da University of Dallas ou fizeram os currículos da University of Dallas. Então, já tinha muitas referências muito boas lá da universidade. Até que eu apliquei, fui aprovado e estou já, atualmente, eu acho que há 2 anos, talvez 2 anos e meio já, fazendo esse mestrado. Eu não estou com pressa de concluí-lo, quero aproveitá-lo o máximo que eu posso. Mas é um mestrado que é em humanidades com concentração em educação clássica. É um mestrado que ele é inteiramente remoto, mas você também tem muitas oportunidades de cursos presenciais com os professores da universidade. Como funciona o mestrado em educação clássica da University of Dallas? Bem, a estrutura é a seguinte: nós temos 36 créditos para cumprir. Para que vocês tenham mais clareza, cada disciplina tem 3 créditos. Ou seja, ao todo você tem que completar 36 créditos. Ou seja, são cerca de 12 matérias que você deve fazer para terminar o mestrado. Esses 36 créditos, por sua vez, são divididos em 5 cursos obrigatórios e 5 cursos eletivos e mais algumas coisas que eu vou falar aqui. Em primeiro lugar, na University of Dallas, no mestrado em Educação Clássica, você deve cumprir 5 cursos obrigatórios. Esse é o que nós chamamos o core, a base fundamental da qual o mestrado ele se sustenta, que são os cursos de 1. Trivium, 2. Quadrivium, 3. Pedagogia clássica, antiga e moderna. Nós estudamos autores antigos, sim, mas também os modernos. Então, a terceira disciplina é de pedagogia clássica, antiga e moderna. 4. A gente estuda filosofia da educação. E o 5º curso obrigatório é um curso que você pode escolher de literatura. Nós temos que escolher estudar ou literatura antiga, literatura medieval, literatura renascentista, literatura ou moderna. Então você pode escolher entre essas 5 disciplinas, mas você tem que escolher uma delas. Qual delas você vai, digamos assim, se especializar, né? Vai ser antiga, medieval, moderna, enfim. Então, são 5 cursos que são definidos por eles. Além desses cursos obrigatórios iniciais, nós temos 5 cursos eletivos.
Não é que você pode eleger fazê-los ou não, mas você tem que fazer esses cursos, mas você é livre para escolher quais matérias você vai fazer. Nesses cursos eletivos, é uma coisa que me encanta muito na universidade, é que eles estão sempre trazendo um curso melhor do que outro. Estão sempre trazendo os grandes nomes para dar aulas para nós, né? Alguns exemplos de cursos eletivos, né, que você pode fazer. Eu coloquei aqui História das Artes Liberais, Nárnia e a Formação da Alma, seminários sobre Charlotte Mason, seminários sobre como ensinar ciências naturais, cursos sobre Tolkien, ensinando literatura clássica infantil para crianças, ensinando argumentação. Então esses são alguns dos cursos, tem pelo menos uns 20 cursos eletivos que você pode escolher. Então, e é muito interessante que nessas eletivas eles trazem gente muito, muito qualificada para dar aula. Além dos professores que são extraordinários, eles também fazem cursos especiais. Então, teve ano passado um curso sobre Charlotte Mason, e eles trouxeram a Karen Glass para dar aulas pra gente. Karen Glass, para quem conhece Charlotte Mason, é uma das grandes especialistas em Mason que nós temos hoje, né? Ela é escritora, escreveu muitos livros sobre Charlotte Mason, e nós tivemos a graça de ter a Karen Glass ensinando para a gente um curso sobre Charlotte Mason. Ela que escreveu livros e livros sobre esse tema. Então não é raro que a universidade esteja tão preocupada com a qualidade dos cursos que eles chamem cada vez professores ainda mais qualificados, né? Então, 5 obrigatórios, 5 cursos eletivos. Também nós temos a tese, que você tem que escrever a tese, né? E você tem alguns requisitos linguísticos que você precisa fazer, você precisa provar proficiência em 2 línguas, se não me engano. E também tem que escrever e apresentar a tese. E as 2 últimas coisas nesse mestrado, além das disciplinas obrigatórias e a tese, e as eletivas e a tese, nós temos também uma coisa chamada practicum, né? Que talvez é uma das partes mais interessantes do currículo também, que é para aqueles que estão nos Estados Unidos, eles podem fazer um estágio prático em alguma escola. A Universidade de Dallas tem contato com diversas escolas e as escolas oferecem para que os alunos desse mestrado possam fazer certos períodos de prática de estágio nessa escola, né? Mas tem algumas disciplinas do practicum que você pode fazer de maneira remota. Então, por exemplo, eu trabalhei por algum tempo no projeto Latin True Stories, né? Que era um projeto que escrevia um livro didático de latim para crianças pequenas. Então, esse foi o practicum que fiz, né? Também é um dos practicums possíveis, né? Que nós temos lá em Dallas. E é uma parte muito legal, porque a universidade está preocupada não somente com sermos bons teóricos, mas sermos também pessoas que saibam aplicar os princípios estudados dentro da realidade cotidiana. E por fim, nós temos, antes da apresentação da tese, um exame compreensivo, um exame bem amplo, né, que o aluno ele faz, é individual esse exame. Então, são coisas que, assim, essa é a estrutura em geral do curso de Dallas, de Educação Clássica, mestrado em Educação Clássica de Dallas. Bem, partilhando com vocês, esse não é um vídeo muito técnico, mas eu quero partilhar para vocês algumas coisas que mais me agradaram nesse mestrado e que eu acho que são os pontos altos desse mestrado. Em primeiro lugar, o que eu mais gosto nesse mestrado? Em primeiro lugar, é o fato de que os professores estão sempre muito disponíveis. Lá eles fazem uma coisa que eu até adotei aqui no meu trabalho, que é todo professor ele tem office hours. Ele tem uma agenda de horários que ele está disponível para atender os alunos. Então, claro, é obrigatório você ir falar com o professor? Não, mas você pode. Então você pode marcar, eles têm horários generosos para que você possa marcar para conversar com o professor para tirar alguma dúvida, pedir uma orientação. Então, geralmente os professores são muito disponíveis e muito dispostos a ajudar os alunos nesse quesito. Então, a primeira coisa que eu mais gosto de lá é que os professores, além de excelentes, alguns até assim, são pessoas referências no meio de educação clássica, né? E você tem contato pessoal com eles, né? Assim, de pedir conselhos para eles e eles dão conselhos. Às vezes é o cara que escreveu um livro que você admira e você está falando com ele lá. Então isso é muito bom. Segundo lugar, a coisa que eu mais gosto lá nesse mestrado é que as disciplinas optativas são variadas e eles pegam geralmente o que é de melhor na atualidade para isso. Então os cursos deles não são cursos repetidos. São cursos que eles trazem sempre uma pessoa boa que está fazendo um trabalho muito bom para fazer essas disciplinas optativas. Os professores têm liberdade para fazer suas próprias disciplinas também. Então tem uma professora minha que ela fez uma disciplina sobre Nárnia e a formação da alma. Então é o tema que ela pesquisa de maneira mais
particular, então ela partilha com a gente esse conhecimento imenso dela nesse tema. Um outro professor meu, ele gosta de estudar ensino de latim, ele fez uma disciplina sobre ensino do latim. Então, olha que interessante, né? As optativas são muito variadas e profundas. Mas talvez, outra coisa que eu gosto muito, né, é como lá em Dallas eles nos ajudam na ordenação das disciplinas. Lá em Dallas, a gente tem uma plataforma que eles têm, que eles dividem por semana as nossas leituras, estudos, objetivos. Então, de certa maneira, para mim, que preciso ter uma certa luta para me organizar, é muito bom o que eles fazem. Eles organizam por semana, todas as leituras devemos fazer na semana 1, 2, 3, 4, todas as nossas metas, enfim. Então isso é uma coisa muito interessante. E, por fim, o que eu mais diria que eu gosto de lá é que eles são exigentes. Se você quer um mestrado flexível e tudo mais, esse mestrado não é para você. Se você quer somente ouvir umas aulas e tudo mais, ou não tem o inglês muito desenvolvido, esse mestrado também não é para você. Lá eles são exigentes, eles são muito exigentes. Geralmente a gente faz um mestrado que a gente pensa, é online, vai ser fácil, vai ser brincadeira. Não, esse mestrado é muito exigente, muito mesmo, né? Então, em primeiro lugar, você é obrigado a debater em sala em toda a aula. Boa parte das aulas se dão por discussão socrática, por meio de seminários socráticos. Então você tem uma leitura a fazer antes da aula e tem que debater em sala de aula. E se você não debate em sala de aula, alguns professores até tiram pontos, né? Então você perde ponto cada vez que você não passa uma aula sem debater. Então eles exigem debate em sala de aula, muito debate em sala de aula. Também outra coisa legal é que os professores são muito exigentes também nas atividades que eles cobram. Eu tenho um professor que uma das atividades que ele passou foi escrever um diário intelectual sobre as nossas leituras. E a gente tinha que entregar para ele, ao final do curso, o diário que a gente escreveu. Então, é bem exigente, mas perceba, muitos de nós não estavam acostumados a meditar tanto sobre a vida e sobre as leituras filosóficas que fizemos. Mas ele obrigou a gente, porque fazia parte da nota, ele obrigou a gente a escrever de tal modo que nós começamos a ganhar o hábito de escrever todos os dias, ou de escrever frequentemente. Então, é exigente? É. Foi muito exigente. Teve esse mesmo professor, certa vez, ele entregou um livro pra gente que tinha 48 capítulos curtos. Era um livro de um filósofo estoico, né? E ele pediu pra gente escrever um comentário filosófico sobre cada capítulo. E no final do curso a gente tinha que dar esse livro pra ele, né? Então, tanto nos debates em sala de aula, quanto nas atividades, quanto nas provas. As provas são maravilhosas e ajudam muito a gente a aprender com os temas que estamos estudando. Alguns professores pedem artigos acadêmicos, para que nós escrevamos artigos de final de disciplina. Alguns fazem provas de escrita, a gente tem uma hora para escrever uma resposta. E eu tenho um professor especificamente que mudou muito a visão que eu tenho sobre prova e me ajudou muito. Ele muito exigente. Ele dá pra gente umas 20 questões e fala pra gente que ele pode, em 20, 30 minutos, perguntar o que ele quiser pra gente, a gente tem que responder usando as referências que nós lemos em sala de aula. Esse professor, ele fazia provas orais e individuais. Então, para que eu me preparasse para essa prova, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar as 20 questões que ele mandou, escrever tudo que eu sabia sobre cada uma delas, pegar as referências, anotar, pensar. Então, acaba que só na preparação dessa prova eu já revisava todo o curso. Olha que maravilhoso. E na hora da prova oral, a gente não podia consultar nada. E o que ele fazia, né? Ele pedia para que a gente respondesse. Na minha prova, para vocês terem uma ideia, ele fez a prova em latim. Então, que ele era latinista também, então percebam que foi uma prova muito exigente. Ele foi talvez o professor mais exigente que eu já tive, mas percebam como foi interessante, como isso forma a gente. Então, eu queria que vocês pudessem ter ouvir um pouco da minha experiência sobre isso. Tem sido um período muito interessante. Eu vou deixar aqui também, na descrição do vídeo, o site da University of Dallas, para que vocês possam ter acesso ao programa, ver um pouco mais sobre o programa. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quer que eu faça um vídeo semelhante, de outro tema semelhante, escreva aqui nos comentários e eu vou me esforçar para também seguir as orientações de vocês. Então, não deixe de curtir e se inscrever no canal, envie para uma pessoa que se interesse pelo tema e até a próxima!